Misericórdia. Cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sinto-me feliz e alegre, meus irmãos, com esta grandiosa oportunidade que assim Deus nos permite de podermos estar participando desta grandiosa festividade juntamente com os irmãos. E por isso, em minhas primeiras palavras de agradecimento, louvo a Deus pela misericórdia que na qual o Senhor tem nos concedido esta noite. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Getúlio Gabriel, a todos os obreiros que estão na retaguarda, os meus amigos, meus irmãos, dirigentes de congregação, companheiros de carreira, que Deus venha abençoar a todos os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida do vocal Adonai, vocal este que já participei, que tenho a cada um dos irmãos em meu coração, estes príncipes e princesas do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha a ser engrandecido e glorificado através das vossas vidas, e que vocês venham dar continuidade a esta grandiosa batalha, que, como disse o apóstolo Paulo, é boa, é uma boa carreira. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que presentes estão, toda criança, senhor, senhora, que Deus venha a ser glorificado e exaltado através da vida de cada um dos irmãos. Convido-os a ficarmos de pé, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a liderança do vocal que nos permitiu, nos deu a confiança de estarmos aqui. Irmão Carlos, irmão Valdeci, irmão Filho, irmão Marquinho, cada um das regentes. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. A mãe, a irmã Amanda, a irmã Carol, Deus vos abençoe. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31, até o versículo de número 34. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo de número 31, até o versículo de número 34. Os irmãos que encontraram, diga comigo amém. Diz-nos assim, meus irmãos, a palavra de Deus. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele, e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, isto é, abre-te. Repetindo só o versículo 34, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, isto é, abre-te. Levante sua mão direita comigo para o céu e diga: Deus, fala comigo. Eu preciso, eu quero, eu necessito ouvir a tua voz. Fala comigo. Diga comigo a seguinte frase: Efatá, abrindo os ouvidos para a palavra. Assentai-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se possível for, deixe sua Bíblia aberta em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos e amados irmãos, homens e mulheres, jovens e crianças aqui presentes esta noite, é bem verdade que esse texto, que ora acabamos de ler em Marcos, no capítulo 7, no versículo 31 até o versículo 34, é um texto que simplesmente chama a nossa atenção. É um texto que podemos perceber de forma clara um posicionamento interessante a respeito de Jesus como um homem que estava necessitado de socorro. Quando começamos a analisar o contexto ou a situação em que este homem se encontrava, começamos então a analisar algumas características interessantes que simplesmente tem que ser aplicada na nossa vida.
quando olhamos, meus irmãos, a particularidade grandiosa que existe nesse texto, podemos perceber que aquele que escreve, que foi um homem chamado Marcos, tinha uma preocupação. Marcos, quando ele começa então a escrever esta história e este trecho narrativo, ele simplesmente vai aplicar características interessantes para que na qual venhamos então extrair lições para a nossa vida. Primeiramente temos que entender quem foi este homem chamado Marcos. Marcos, meus irmãos, foi simplesmente alguém que foi um auxiliador, alguém que estava presente, ajudando o apóstolo Paulo e também Barnabé nas suas viagens, que na qual estas viagens foram com o seguinte propósito, de elevar ou de levar a palavra do Senhor àqueles que na qual ainda não tinham ouvido falar das boas novas de salvação. Este homem chamado Marcos, diga-se de passagem, ele não tinha visto Jesus pessoalmente, mas o fato de que Marcos, ele nunca tinha visto e nem presenciado Jesus Cristo, não o impede e nem cria barreiras para que ele venha escrever a respeito de Jesus. Meus irmãos, por alguns anos, ou até mesmo alguns séculos, homens de forma errada e errônea atribuíam a Mateus o evangelho que foi escrito em primeira instância, ou o evangelho mais antigo, mas simplesmente atribuiu-se a este homem chamado Marcos, por um homem chamado Agostinho, chamando ele de o abreviador, porque ele entendia que Marcos tinha escrito narrativas de forma minimizada do que Mateus tinha escrito, mas com o passar dos anos, homens estudando de forma sistemática, de forma analítica, eles perceberam que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Quando começamos a entender esta ideia de que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, olhamos então as particularidades que ele vai apresentar. Existem duas histórias e duas narrativas no livro de Marcos que nós não encontramos em Mateus, que nós não encontramos em Lucas e nem de nenhuma forma iremos encontrar em João. Existem duas histórias que somente Marcos vai registrar. A primeira história que somente Marcos registra é a história deste homem, deste surdo e mudo de Decápolis. A segunda história que somente Marcos vai narrar é o da cura do cego de Betsaida, que está em Marcos no capítulo 8, do versículo 22 até o versículo 26. Nessas duas particularidades, a minha proposta esta noite é fazer a análise do texto em que nós lemos, de Marcos no capítulo 7, do versículo 31 até o versículo de número 34. Aqueles que permaneceram com a Bíblia aberta, quando nós comecemos a olhar este primeiro versículo do capítulo 7, do versículo 31, Marcos começa a escrever alguns detalhes interessantes. Olha como Marcos inicia a sua iniciativa e a sua narrativa sobre esta história. Ele vai dizer o seguinte: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. A palavra que quero dar ênfase neste versículo é a palavra Decápolis. O que era Decápolis? Decápolis, meus irmãos, é um termo grego que é atribuído a uma reunião ou a uma confederação de 10 cidades. Decápolis é a reunião de 10 cidades particulares. Entre essas 10 cidades que estavam dentro deste nome Decápolis, ou deste território, existia uma cidade chamada a Terra de Gadara. Possivelmente, os estudiosos vão dizer, e a sua análise vai comprovar, que quando Jesus ele vai pelos confins de Decápolis, ele vai estar posicionado possivelmente na Terra de Gadara. Se Jesus, neste texto, segundo a análise, ele está tocando os seus pés
mais uma vez na terra de Gadara. Ele vai estar pela segunda vez habitando e indo naquela cidade. Ele está indo pela segunda vez. Sabe o que eu aprendo, meus irmãos? Só nesta palavra Decápolis, duas lições interessantes. A primeira, Jesus, ele sempre concede segundas oportunidades para que nós o venhamos receber. Sabe por quê? Na primeira vez que Jesus, ele foi em Decápolis, ou especificamente na terra de Gadara, foi em Marcos no capítulo 5, em que ele efetua a libertação de um homem que estava possesso por demônios, por legiões de demônios. Mas quando é efetuada a libertação daquele homem, os gadarenos, eles vão dizer para Jesus sair do seu território. Em Marcos 5,17, eles vão dizer a seguinte forma: e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Então, na primeira vez que Jesus, ele toca os seus pés na terra de Gadara, os homens que lá estavam, eles rejeitam Jesus. Os homens que lá estavam dizem para Jesus: vai-te daqui, nós não queremos a tua presença. Os homens que estavam em Gadara disseram: Jesus, nós não queremos o Senhor em nosso território. Mas como Jesus, meus irmãos, por muitas e diversas negatividades do homem e rejeições do homem, eu quero te dizer, por mais que tenhamos negado Jesus, ele está dizendo aqui para alguém esta noite: eu vou tentar mais uma vez contigo, vou passar mais uma vez nos territórios da tua Decápolis, nos territórios da tua Gadara. Talvez você está aqui esta noite e neste exato momento te veio à mente várias palavras de rejeição que pronunciamos contra Jesus ou contra a obra de Deus, mas Jesus está dizendo para alguém que esta noite: vou tentar mais uma vez contigo, porque mesmo com as tuas fragilidades, mesmo com os teus problemas, mesmo com os teus defeitos, mesmo com a tua incapacidade, mesmo com o pecado batendo a porta do teu coração, ele está dizendo: eu não desisto de você, vou passar mais uma vez nos territórios da tua vida. Aleluia! Ele concede segundas oportunidades. Nesta palavra Decápolis também eu aprendo a seguinte situação: que Jesus, por intermédio de um homem transformado, Jesus pode impactar vidas. Por intermédio de um homem que foi transformado por Jesus, ele pode impactar vidas. Sabe por quê? Quando Jesus estava na primeira vez nas regiões de Decápolis, ele realizou a libertação daquele homem. Mas quando Jesus foi saindo da cidade, ele falou para ele as seguintes palavras. Marcos capítulo 5, e no versículo 20 ele disse: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Sabe o que aconteceu? Quando aqueles primeiros homens rejeitam Jesus, aquele que recebe a libertação, Jesus olha para eles: rapaz, vou te colocar em uma missão, vou deixar para ti uma incumbência. Você vai ter que anunciar o que eu fiz na tua vida, irmão Estevão. E sabe o que aconteceu? Aquele homem começou a vir, e começava a andar nas regiões de Decápolis, pregando e anunciando o testemunho de Jesus que tinha feito na vida dele. Se fosse dada a oportunidade para aquele gadareno pregar nesta festividade e disséssemos assim: agora vamos ouvir uma palavra com um ex-liberto, com um ex-endemoniado, e ele vai ter uma saudação, ele chegaria no púlpito e diria assim: cantor Daniel Sena, irmãos, eu não vou cantar e nem pregar, eu quero testemunhar o que Jesus
Ele fez na minha vida. A pregação daquele homem não foi uma pregação eloquente. A pregação daquele homem não foi uma aplicação exegética e hermenêutica com precisão. A única coisa que aquele homem fez foi dizer o seguinte: eu era um endemoniado, eu andava com sono porque não dormia à noite, eu andava dormindo nos sepulcros, vivia longe da minha família, esposas e amigos, mas Jesus me encontrou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Através da vida de um homem liberto, transformado, capacitado e ungido, Jesus pode impactar vidas. Olha aqui você, um ex-gadareno, um ex-beberrão, um ex-mulherengo, um ex-mentiroso, um ex-furtador, mas Jesus te chamou. Jesus te chamou. Aleluia! Aleluia! E através do testemunho daquele grandioso homem, aprendemos essa segunda lição. Um homem transformado por Jesus, ele pode impactar vidas. É sempre assim, irmão. Jesus, ele sempre gostou daquele material descartável. Jesus, ele sempre gostou daquele material excluído. Jesus, ele sempre gostou de ir atrás daqueles que a sociedade menosprezava e deixava de lado. É por isso que em Mateus 9:9 ele se encontra com um publicano e diz: Mateus, outra hora chamado Levi, vem e segue-me. Publicano rejeitado. É por isso, meus irmãos, que em Lucas 19:1 ele vai se encontrar com Zaqueu, o chefe dos publicanos, e fala: Zaqueu, eu quero ter um encontro contigo, Jesus, eu quero ficar aqui na figueira, me deixa. Ele diz: não, Zaqueu, é hora de transformação, eu vou entrar na tua casa. Em João capítulo 4 ele chega para a Samaritana e diz: eu vou transformar a tua vida. Em João capítulo 8 chega para a mulher adúltera, foi rejeitada e acusada pelos escribas e fariseus, a lei condenava ela, a consciência dos homens condenava ela, mas Jesus falou: é desprezada, então vem, vai e não peques mais. Aleluia! Jesus te chamou. Talvez você diga: eu sou o pior, eu sou o menor, já pratiquei muitas coisas ruins, mas Jesus diz: através de ti tem grandes coisas para serem feitas. Aleluia! E o testemunho grandioso que aquele homem pregava e anunciava do que Jesus fez na vida dele, ocasionou uma fé naqueles homens, daqueles confins de Decápolis. Aí sabe o que acontece? Quando pela segunda vez Jesus toca os seus pés naquela terra de Decápolis, ou podemos dizer especificamente em Gadara, os homens agora que tinham sido maravilhados pelo testemunho de um ex-endemoniado, vão trazer alguém que estava precisando de uma solução de problemas. Sabe o que acontece, meus irmãos? No versículo 32 de Marcos 7, Marcos vai colocar uma situação e os problemas que aquele homem tinha. Sabe qual era o primeiro problema? Ele não tinha atitude pessoal ou possibilidades físicas dele mesmo de ir até Jesus. O primeiro problema que ele tinha é porque sozinho ele não chegava, precisava de alguém para o levar. Segundo problema que aquele homem tinha, que Marcos vai descrever, ele era surdo, deficiente auditivo, não podia ouvir. O terceiro problema que aquele homem tinha, que Marcos vai ser enfático e dizer que aquele homem, ele falava com dificuldade. Olha para mim, eu vou desfazer uma coisa aqui. Às vezes nós temos o seguinte pensamento: todo surdo ele é mudo, mas na verdade não é. Eu fiz uma rápida pesquisa e aqueles que trabalham com as funções sonoras do corpo vão dizer que existem surdos que podem falar, existem aqueles
homens que têm problemas de audição, que não ouvem, nunca ouviram nada, mas podem falar. Mas tem um detalhe, irmão Feitosa, eles falam com dificuldade, eles falam gaguejando, eles falam com dificuldade. É a mesma coisa no mundo espiritual. Quem é surdo espiritual pode até falar, mas fala com dificuldade. Como assim, irmão Jefferson? Talvez você está aqui, meu irmão, e eu vou começar a dizer agora. Talvez nós estamos aqui esta noite, nós estamos surdos espiritualmente, mas estamos querendo falar. Sabe quem é o surdo? É aquele que nunca ouviu Deus, nunca ouviu Deus falar, nunca ouviu Deus bradar, nunca ouviu Deus tocar no íntimo dele, uma Feitosa, mas ele quer falar de Jesus, mas nunca sentiu o impacto do Evangelho na vida. Jesus te convida esta noite, abra os ouvidos para ouvir e falar. Aleluia, aleluia. Existem aqueles que estão surdos espiritualmente, mas querem falar. São aqueles que na qual buscam a inspiração nas internets da vida, nos Googles da vida. Estamos baseados, meus irmãos, e aqueles que mexem no computador aqui vão entender. Estamos baseando, irmão Feitosa, meus queridos obreiros, as nossas mensagens no Ctrl+C, Ctrl+V. O que é isso, irmão Jefferson? É o copia e cola. Da forma que eu vejo, eu vou pregar. Da forma que eu ouço, eu vou pronunciar. Como está na internet, eu tive a impressão e vou trazer para ministrar. Jesus está dizendo para alguém que esta noite: abra os teus ouvidos. Eu quero revelar para ti mistérios que eu não revelei para ninguém ainda, mas tem que ouvir, tem que ser sensível. Aleluia. Ele tinha problemas, foi levado, era surdo, era mudo, mas aí Jesus, irmão, ele é especialista, irmão Clenilson, em solucionar problemas e estabelecer resposta para as dificuldades. Sabe o que acontece? Olha os problemas. Foi levado, era surdo e era mudo. Aí no versículo 33, Jesus começa a solucionar. Aquele homem que foi levado, Jesus vai tirar ele do meio. É como se ele dissesse assim: rapaz, a tua primeira experiência foi levado pelos outros, mas eu vou te tirar do meio da multidão para ter um tete a tete contigo. Sabe por quê, meus irmãos, que Jesus tira aquele homem do meio da multidão? É como se estivéssemos aqui esta noite e o irmão Jefferson fosse surdo e todos os irmãos começassem a falar. Eu iria querer entender a voz de cada um, ou tentar fazer uma leitura labial. Aí Jesus tira eles: rapaz, eu vou te tirar do meio das vozes dos homens e vou te fazer ouvir a minha voz. Aleluia. Jesus vai te tirar do meio, Jesus vai te tirar do meio para ter uma experiência contigo. Qual é o meio, irmão Jefferson? Vai te tirar do meio da confusão, do meio da contenda, do meio da mentira, porque ele vai dizer o seguinte: tu estás ouvindo muitas vozes humanas, mas eu vou te capacitar para escutar a minha voz esta noite. Aleluia. Aleluia. Ele tira ele do meio e diz: vou solucionar problemas. Primeiro, solucionado, foi levado, agora Jesus pega ele, tira do meio. Segundo, é surdo. Jesus pega os seus dedos, coloca nos seus ouvidos, irmão Domingos, solucionando o problema da surdez. Aleluia. Ele era mudo. Aí Jesus toca a saliva da sua língua
coloca nos seus dedos e toca na língua dele, solucionando o problema da mudez. Saliva naquela época era usada de forma medicinal. É por isso que Jesus colocou saliva com terra e colocou nos olhos do cego. Era comum. Os antigos usavam saliva como cura medicinal. E sabe o que acontece? Sabe o que eu acho lindo em Jesus? É porque Jesus, até o presente momento, ele tira ele, toca nos ouvidos, toca na língua, mas não fala uma palavra. Sabe por quê? Jesus sabia que mesmo que ele falasse naquele momento, o homem não iria escutar, porque ele é surdo. Então Jesus tira ele do meio e fala por sinais para ele entender. Sabe o que Jesus não autoriza a dizer para ti essa noite? Os teus ouvidos estão tampados, mas através de sinais ele vai se comunicar contigo. Ele não vai deixar você escapar. Ele não vai abrir mão da tua vida. Se preciso for encontrar-se contigo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele vai se encontrar, mas você é precioso para Deus. Aleluia! E ele toca no homem, nos ouvidos, na língua. E quando ele pronuncia Efatá, o milagre não tinha acontecido. Então o homem, ele fez leitura labial nos lábios de Jesus. E quando Jesus diz Efatá, o homem, leitura labial, entende o que ele fala. É por isso que Marcos traduz Efatá, é sua etimologia aramaico. Marcos vai escrever para os gregos. É por isso que ele traduz Efatá, que significa abre-te. Traduz para que venham entender os de fala grega. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Jesus, com sinais, faz aquele homem entender o que ele queria com ele. Aí eu recebo a autoridade de Deus para te perguntar: quantos sinais preciso ainda é para que tu entendas? Além dele falar Efatá, irmão Benedito, ele diz, Marcos vai dizer que ele suspirou. É aqui que Jesus me deixa mais apaixonado por ele. É porque ele toca nos ouvidos, toca na língua, proclama Efatá. Só que antes ele suspira e olha para o céu. Sabe o que ele está dizendo para aquele homem? Homem, é como se ele chegasse e dissesse: eu estou perante ti, mas o que tu precisas, que ele olha para o alto, vem lá de cima. Vem de lá, o teu milagre vem de lá, a salvação da tua família vem de lá. Jesus está dizendo: olha para o alto que vem de lá. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. E eu lhe digo esta noite, meu irmão e minha irmã, chegou a hora de abrir os ouvidos. Chegou a hora de ouvirmos Deus falar mais uma vez. Chegou a hora da prioridade em festas, cultos e reuniões, ser a palavra, porque só a palavra tem poder. Eu nunca vi, meus irmãos, estarmos firmados nas ocupações que o mundo oferece. A nossa geração e a minha geração é uma geração que entende muito de música gospel, é uma geração que sabe cantar todos e qualquer
que você colocar, mas é uma geração que não sabe de Bíblia, nunca leu um livro, nunca leu um versículo decorado. Chegou a hora de abrir os ouvidos. E eu quero dizer, meu irmão, se os teus ouvidos estão fechados para um culto de ensino, uma escola dominical, tu estás falando dificilmente, não está apto para falar. Aí Jesus chega e diz: Éfata. Esta palavra é atribuída tanto a abrir de portas, ou até mesmo a uma essência divina. Então o ato da proclamação de Éfata invoca uma ação divina sobre aquele que está falando e aquele que está ouvindo. Naquele exato momento em que Jesus pronuncia e se abre os ouvidos físicos, os espirituais estão tinindo para ouvir Jesus falar. Porque a palavra tem poder. E sabe por que a palavra tem poder? Porque a palavra é o próprio Jesus. A palavra é o próprio Jesus. Em João, no capítulo 1 e no versículo 1, João diz: no princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. Jesus é a palavra, porque em 1 João 5,7 ele vai dizer: são três os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. Então esta palavra tem poder, porque ela é o próprio Jesus. Sabe o que está faltando, meus irmãos? Para ouvirmos Deus falar, temos um encontro com a palavra que liberta. João 8,12 vai dizer: e conhecereis a verdade. Qual é a verdade? É a palavra, e ela vos libertará. A palavra tem poder, irmão Jefferson. A palavra tem poder. Sabe para quê, meus irmãos? E porque a palavra tem poder? É porque a palavra, ela serve para guiar. Em Salmo 119 e no verso 5, o salmista vai dizer: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. A palavra, ela guia o homem. A palavra tem poder contra o pecado. O salmista falou no Salmo 119 e no verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Agora escuta o que eu vou dizer. Estamos acostumados, meus irmãos, a jovem casada em pecado. Estamos acostumados a toda segunda-feira vemos jovens caindo em adultério. Sabe o que é isso? É falta de palavra. Vai ler a Bíblia que Jesus consagra o teu namoro. Ai, aleluia! Meus jovens, chegou a hora de ouvirmos Deus falar. Papais que estão aqui, mamães, chegou a hora de começar a instruir os seus filhos na palavra. Qualquer fundamento que estivermos fazendo em nossos cultos e reuniões, que não seja a palavra, infelizmente, são edificações sendo edificadas em cima de areia, não durarão para sempre, cairão, porque só a palavra sustenta. Jesus te convida a edificar, não sobre novas pedras, mas sobre o credo dos apóstolos que foram estabelecidos. Chega de inovação, chega de novidades, é a hora de voltarmos para a palavra. Nos coloquemos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Convida a cantora Thaís para louvar Deus com o hino, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Segura na mão do seu irmão em nome do Senhor Jesus Cristo. Segura na mãozinha dele e dela. Aleluia. Diga da seguinte forma para ele e para ela, da seguinte forma. Diga assim: irmão, chegou a hora de abrirmos os ouvidos para ouvir realmente Deus falar. Diga para ele: irmão, nestes dias de festa, Deus fará contigo um efatá. Tocará em teus ouvidos, tocará em tua língua, e terá um impacto pessoal contigo. Diga para ele: efatá, 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 efatá. Mais alto: efatá, efatá, efatá. Agora diga: abre-te, 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 abre-te. Senhor Deus, eterno Pai, exalto e glorifico o teu nome, porque tu és tremendo e porque tu és santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agora, Deus, faz um efatá em nossas vidas e traga-nos para a palavra, traga-nos para a Bíblia, traga-nos para a escola dominical, traga-nos para os cultos de ensino, traga-nos para os estudos, traga-nos para ouvir o Senhor falar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pode saltar, meu irmão. Fique segurando a mão do outro, segura a mão do outro agora, segura. Levante a mãozinha dele agora para o céu, levanta a mão dele para o céu, levanta. Fique com a mãozinha dele levantada aí agora. Jesus vai renovar-te hoje. As tuas línguas estranhas serão destravadas hoje. Ai, Jesus! Você não pode sair daqui surdo hoje. Jesus vai tocar em teus ouvidos, vai tocar em tua língua, vai tocar em você. Efatá, 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 efatá. Abre-te, 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 abre-te. Receba, 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 receba.
tua voz. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Fala comigo. Tem outro hino, Thaís? Tem outro hino? Tem outro hino? Pode ser? Aleluia! 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 Eu queria pedir, meus irmãos, com toda a humildade, que os irmãos se colocassem de pé. Só mais um hino, os obreiros. Me ajuda aqui, meus irmãos. A batalha começa daqui. A batalha começa conosco. O negócio começa a pegar fogo. É daqui de cima. Fique comigo em pé. Só mais um hino. Só mais um hino. Só mais um hino. Eu lhe garanto. Eu lhe digo. Jesus vai te tocar. Jesus vai tocar em teus ouvidos. Tocar em tua língua. Tocar em tua vida. Vai te tocar esta noite. Chega de ficar surdo. Chega de não ouvir Deus falar. Ele vai falar contigo hoje. Vai falar contigo hoje. Vai falar contigo hoje. Vai falar contigo esta noite. Vai falar contigo nesta festa. Vai falar contigo agora. É fatal. É fatal. É fatal. É fatal. É fatal. Abre-te. 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 Receba o renovo. Renovo. Renovo esta noite. Aleluia. Aleluia. Eu posso ver aqui pelos olhos da fé Jesus tocando em tua vida. Toca, 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 toca. Eita, eu quero abrir os teus ouvidos esta noite, para que tu venhas falar. É fatal, é fatal, é fatal. Olha ele passando aí, olha Jesus aí, olha Jesus aí, olha ele aí. Receba, 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 mulher, receba, receba, receba.
Receba! É nessa festa, irmã Amanda! É nessa festa! É nessa festa! Vai receber poder! Vai receber poder! Vai receber poder! Vai receber poder! Amarás! Tem que amarás! Tem que amarás! Oreianda, amarás! É fatal! É fatal! É fatal! Aleluia! Ai, Jesus! E tocando em seus ouvidos, e tocou